Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala seu amigo de sempre, Valdeir Carvalho. Nós estamos aqui mais uma vez nas nossas redes sociais e também sempre agradecendo aí a vocês por estarem com a gente nas nossas redes, na nossa rede União de Rádios, também pela Rádio Metrópole 7, Rádio Metrópole 7 barra Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7. Rede União é a rede que chegou para ficar. Então, estamos juntos, vamos falar sobre futebol, trazer aqui de a classificação do nosso também Campeonato Brasileiro. Tivemos aí partidas sensacionais, partidas muito boas pelo nosso Campeonato Brasileiro. E também dizendo o seguinte, olha aqui, trazendo essa informação de primeira, que o Marcelo Santana, que era o diretor de futebol do Vasco da Gama, ele foi demitido depois da derrota do Vasco aí para o Vitória por 2-1 lá no Barradão. Vasco que estava vencendo o jogo por 1-0 e acabou permitindo a virada. Então, esse resultado colocou logo o Vasco também na zona do rebaixamento, acabou prejudicando e muito, muito o Vasco da Gama, porque ninguém estava querendo esse resultado. E também diante de algumas contratações que acabaram acontecendo, principalmente essa contratação que a gente tem que contestar mesmo, que é a do Lloyd Augusto. Na verdade, quem foi que deu a ideia para contratar o Lloyd Augusto? É um jogador realmente veloz, mas que infelizmente não tem inteligência e na hora dos passes de cruzamento sai assim totalmente, os passes saem ruins, os cruzamentos também são horrorosos, então quer dizer, muita correria para pouca inteligência, mas vamos aqui situá-los aqui no Campeonato Brasileiro. Tivemos os jogos já pela oitava rodada, Fortaleza 5, Juventude 0, Mirassol 2, Corinthians 1, Vitória 2, Vasco da Gama 1, Grêmio 1, Bragantino 1, Flamengo 1, Bahia 0, Cruzeiro 4, Sport de Recife 0, Palmeiras 1, São Paulo 0, Atlético Mineiro 3, Fluminense 2 e esse jogaço aqui que foi o Botafogo e Botafogo que venceu o Internacional por 4-0 e ainda está faltando um jogo que vai ser completado nesta segunda-feira, Santos e Ceará. Santos e Ceará. Mesmo que o Santos vença, esse jogo aqui contra o Ceará, ele permanece na zona do rebaixamento. Vamos aqui, então, a classificação de momento sobre o campeonato aí brasileiro. Então, quer dizer, nós vamos chegar aqui e vamos ter aqui a noção dos nossos times, já que cada um torce aí. Vamos lá, na liderança está o Palmeiras com 19 pontos, em segundo lugar Flamengo com 17, Bragantino está em terceiro com 17, Cruzeiro em quarto com 14, Fluminense em quinto com 13, Atlético Mineiro em sexto com 12, o Bahia está em sétimo com 12 e também o Botafogo está em oitavo com 11, o Ceará está em nono com 11, Corinthians em décimo com 10 pontos, aí logo após vem o Fortaleza em 11º com 10, Mirassol em 12º com 10, Internacional, que sofreu a goleada para o Botafogo, ele está em 13º com 9 pontos. Vitória, que venceu o Vasco em 14º com 9. Grêmio também está em 15º com 9 pontos. O São Paulo é o time que está aqui, próximo à zona do rebaixamento. Ele está em 16º com 9 pontos. O Vasco da Gama é o que abre a zona do rebaixamento, está em 17º com 7 pontos. Juventude em 18º com 7. O Santos está momentaneamente em 19º com 4 pontos e o Sport de Recife, 20º com 2 pontos. Então, quer dizer, essa aí é a classificação, os resultados também da rodada, lembrando que ainda falta o jogo do Ceará com o Santos, e dizendo o seguinte, o jogo do Botafogo foi um jogo muito bom, até porque foi o seguinte, o Botafogo, se a gente for pegar os números, o Internacional teve muito mais números do que o Botafogo. Escanteio, posse de bola, chute a gols. Então o Internacional teve mais números nas questões das jogadas. Mas o Botafogo ele foi muito mais cirúrgico, foi preciso.
e das oportunidades que teve, ele soube muito bem aproveitar. Outra coisa muito boa também no Botafogo foi as finalizações. O Botafogo estava com o seu pé na forma, estava equilibrado. Foram 3 chutes a gols, né, que o Botafogo fez e tiveram a direção do gol, foram gols. Destaque para o Marlon Freitas, que fez 2 excelentes passes sensacionais, que deixaram ali os jogadores do Botafogo na cara do gol. Então, quer dizer, o Botafogo fez uma boa atuação naquilo que se refere a ele ser realmente letal, preciso, né? Mesmo que ele não tenha tido muita posse de bola, que o Inter tenha tido muito mais, que o Inter tenha chutado mais, mas o Botafogo foi muito mais eficiente. E com isso, o Botafogo ganhou o Inter por 4-0, poderia até ter vencido por 6-0, né? Nos momentos finais, os jogadores do Botafogo perderam grandes oportunidades. O Internacional estava um pouco bem apático e já em 3 jogos, o Internacional, na sequência, em 3 jogos, leva 11 gols. 4 do Corinthians, 4 do Botafogo e 3 do time que ele jogou na Copa Libertadores da América. E o Fluminense, né, também aí depois estava todo mundo acreditando no trabalho do Renato Gaúcho, mas já começa também a ter um pouco de declínio. O Fluminense foi derrotado pelo Atlético Mineiro. Agora, o Mirassol está sendo aí a grande surpresa, né, porque venceu até o Corinthians por 2-1. O Mirassol, que subiu da 2ª divisão, e está fazendo um trabalho sensacional. Então, acreditamos que se de repente o Internacional também tiver mais alguns resultados negativos, o próximo técnico a dançar deve ser o Roger do Internacional, porque em 3 jogos levar 11 gols não é brincadeira não. E o Vasco, ele vai viajar, né, para a Argentina, vai enfrentar o Lanús, já sob o comando técnico do Fernando Diniz. Eu também só quero corrigir uma informação que a gente deu, que a gente precisa corrigir. Quando o ônibus a delegação do Vasco chegou ao aeroporto e a gente falou que o Pedrinho estava naquele ônibus, que estava descaracterizado, então o Pedrinho não estava dentro do ônibus. Então vamos corrigir aqui a informação, ele não estava dentro do ônibus e houve ali o encontro da torcida com a delegação do Vasco, aí a delegação, né, ela foi escoltada pela polícia, acabou tendo confrontos da polícia com torcedores, alguns torcedores foram alvejados por bala de borracha, mas houve confusão lá na chegada do Vasco da Gama ao aeroporto e também na saída, né? Repórteres também foram atingidos por balas de borracha, então quer dizer, uma situação nada amistosa, nada agradável no Vasco da Gama. Então, o Marcelo Santana, o que era diretor de futebol, foi demitido e vamos ver como que também vai ficar a situação do Felipe Maestro. O que acontece é o seguinte, Pedrinho tinha dito, né, assim que ele assumiu, e também quando se está batendo ali a campanha, que ele não iria colocar o Felipe como técnico. Em 2 casos que o Vasco precisou, o Felipe ficou como interino. Nesse último agora, o que o Felipe ficou à frente do Vasco foram 3 derrotas e 3 derrotas humilhantes. Então, isso também desgastou um pouco da imagem do Felipe junto à torcida do Vasco e também junto aos jogadores, porque ele, como ex-jogador, né, e também dos dirigentes do Vasco da Gama, quando assumiu a parte técnica, não foi bem. Então, o Felipe também pediu demissão do Vasco da Gama, ele pediu demissão. E vamos ver se o Pedrinho vai aceitar, porque se o Pedrinho, né, aceitar a demissão do Felipe, ele acaba aí abrindo uma crise mais ainda sem precedente no Vasco da Gama, porque os dois são amicíssimos e o Pedrinho, né, tem como ali seu fiel escudeiro o Felipe Maestro. Então pode ser que ele também tenha se sentido desprezado, menosprezado, não querendo ser técnico, o Felipe percebendo que não tinha condições de ser técnico, mas para poder ajudar o amigo Pedrinho, ele acabou se queimando com a torcida do Vasco e também um pouco, né, ali com toda essa direção, porque quando ele foi técnico não foi bem diante, né, do Vasco da Gama. Então vamos esperar, torcer para que essa situação o mais depressa possível seja solucionada no Vasco. Eu sou Rodrigo Carvalho, forte abraço e até uma próxima.